Olá pessoal, como prometi para vocês no nosso primeiro vídeo, nesse momento eu vou falar agora sobre depressão na adolescência, tá? Nesse vídeo nós vamos desenvolver o processo de depressão e também depois a gente vai fazer uma pesquisa muito importante. Um vídeo muito curto, muito rápido, sem fazer com que vocês percam muito tempo, mas de informações muito relevantes. Fique até o final, tá joia? Ainda falando aqui desse problema de depressão na adolescência, algumas situações que podem ser causas, tá, de depressão na adolescência: separação dos pais, perda de pessoas importantes, bullying na escola, tá? São situações, e também abandono. Como assim, Anderson? O abandono é pais que muito trabalho, muita correria, acabam deixando os filhos abandonados. Ainda falei no meu Instagram essa semana, postei assim: pais muito ocupados têm deixado filhos muito ociosos. Essa ociosidade, essa falta de contato com a família tem gerado uma situação de abandono nas crianças, tá bom? Então essas aí são alguns motivos pelos quais as crianças têm entrado nesse processo de depressão, que podem entrar na verdade, né? Mas vamos lá, vamos falar agora de alguns aspectos de comportamento nesse sentido, tá joia? Alguns aspectos de comportamento. Esses comportamentos, se vocês perceberem nos jovens de maneira acentuada, nos adolescentes, vocês podem prestar atenção se eles não estão entrando aí num estado de depressão. Desejo de ficar sozinho. Esse daí, olha, o jovem, o adolescente que participava bem das atividades em grupo, jogava futebol, tinha grupo de amigos, né, ia para a igreja, e de repente ele não quer mais os amigos, quer sempre ficar sozinho, não telefona para ninguém, não está aí envolvido nas suas atividades. Pode ser que ele esteja entrando aí num processo de depressão. Está sempre fechadinho no quarto, na hora do almoço não quer estar com a família. Ele pode estar entrando aí nesse processo, tá? Então, desinteresse é um processo, um comportamento associado ao de estar sozinho. Simplesmente perdeu o interesse de ir para a escola, perdeu o interesse de sair com os amigos. Não é normal. Por que não foi para a escola? Por que não quer ir para a escola? Tem que passar a saber por quê. Muitas vezes um processo de bullying na escola. Muitas vezes uma briga com um amigo, uma paixão mal resolvida com a menina ou com o menino lá. Então esse jovem perde o interesse de ir, esse adolescente perde o interesse de ir para a escola, perde o interesse das atividades que antes eram bem comuns, certinho? Eu lembro, ainda na minha adolescência, tive uma confusão com meu amigo Gilmax, a gente só ia para a escola junto. Aí tive uma confusão, paramos de nos falar, eu passei uns 3 dias uma tristeza muito complicada. Inclusive nosso amigo Gilmax está lá no Mato Grosso, está aí divulgando nossos vídeos aí por alguns estados dos amigos dele, inclusive em outros países, 2 países ele colocou para mim. Valeu, Gilmax. Você também pode se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo, hein? Um outro problema aí que tem sido criado nas situações aí dos jovens e adolescentes: complexo de inferioridade. E a mídia tem muita responsabilidade nisso. O que a mídia prega? Um corpo perfeito, um rostinho de nariz afilado, aquela boca sensual, aquele cabelo transado, aquele iPhone da moda, aquele smartphone, melhor dizendo, o último, de última geração. E os nossos jovens do nosso mundo real se olham e falam assim: poxa, eu não me enquadro, eu não falo bem, eu não estou com a galera, meu cabelo não está legal, minha roupa não está legal. E ele começa a desenvolver um complexo aí de inferioridade, um comportamento triste nesse sentido. Presta atenção nisso, pai. Se ele está sempre reclamando, se ele está sempre desenvolvendo aí um processo de não se aceitar, tá? Vamos lá. O último aqui desse tema de comportamentos é a busca por temas tristes. Um jovem em processo de depressão, ele vai ouvir músicas que falam de solidão, tristeza, de não aceitação, usa algumas metáforas para ir. Suicídio está muito no tema, Está muito no tema dos jovens com depressão. É tanto que a gente tem os casos de automutilação, que é um outro momento aí que nós vamos estar falando com um pouco mais de paciência, certinho? Então, esses são aí 4 comportamentos que a gente elencou
para poder ver aí. Vamos agora, eu vou fazer uma pesquisa com vocês rapidinho. Responde só sim ou não essa pesquisa e depois eu explico o porquê dela. A primeira pergunta da pesquisa: consegue afastar pensamentos negativos com facilidade? Responde aí sim ou não, tá bom? Esquece as ofensas que lhe fizeram no passado? Você esquece as ofensas ou fica mastigando, pensando nelas o tempo todo? Procura observar o lado positivo das coisas? Só sim ou não, tá joia? Responde aí, sim ou não. Geralmente fica satisfeito com a sua maneira de ser? Você é satisfeito com a sua postura, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de se relacionar com os amigos? Sim ou não? Sorri com frequência e mantém o bom humor? Esse é o seu estado de espírito? Só responde aí. Procura conversar com as pessoas? Procura conversar sobre temas da sua intimidade, desabafar, ou está sempre recluso no seu próprio ser? Vive com a família saudável? Na sua família as pessoas são saudáveis ou alguém apresenta aí um estado de doença mental, um transtorno, a própria depressão? Tem algum caso na família? Responde aí, né? Você responde sim se elas são saudáveis, né? Se não são saudáveis, responde não. Pratica atividades físicas e lúdicas, atividades físicas para o desenvolvimento físico e atividades lúdicas para o desenvolvimento mental. Nossa última pergunta aí: tem esperança no futuro? Então você vai responder aí sim ou não para essas perguntas. Se você respondeu mais sim, tá? Você tem um comportamento que te protege da depressão. Se você respondeu mais não, o seu comportamento precisa ser avaliado, tá? Preste atenção porque você precisa ser avaliado, tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Nós teremos um outro vídeo daqui a alguns dias falando justamente sobre inteligências múltiplas, tá? Fique esperto aí, um abração, até mais.